Olá, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, salve Maria. Aula 3, livro de Tobias. Vocês me perdoem, eu estou um pouco rouco, estou com uma laringite, mas vou gravar mais 2 capítulos. Então hoje, na nossa aula 3, nós vamos ver os capítulos 3 e 4. A aula 1 foi um apanhado geral, chaves do livro, para a gente entender o livro de Tobias, quem escreveu, época, enfim. Aula 2, capítulos 1 e 2, conhecemos a vida de Tobit, o pai de Tobias, de onde ele veio, que ele estava cativo em Nínive, sua história e o acidente que o deixou cego. Hoje, então, capítulos 3 e 4, acompanhem comigo, mas antes, a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhem comigo, então, lembrando que eu estou no Kindle, Bíblia Ave Maria. Vamos lá. Capítulo 3. Acompanhe comigo, eu vou parando e vou explicando. Tobit, então, suspirando, em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justos, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados, e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos, entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora, os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos, e temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Olha, vamos entender essa parte e essa oração de Tobit. É muito semelhante ao livro de Jó, né? Ele pede perdão e pede misericórdia para sempre. Veja, nessa oração, Tobit ele reconhece que o povo judeu ele foi entregue à pilhagem, ele está no cativeiro agora, certo? E muitos profetas anunciaram, isso é bíblico, Jeremias é um dos exemplos, né? Que o povo israelita ele foi entregue nas mãos de outros povos pela sua falta de fidelidade. Isso fica muito nítido, principalmente nesse exemplo que eu dei sobre Jeremias. Jeremias anunciava para os reis de Israel que eles estavam sendo idólatras e que eles iam cair na mão de Nabucodonosor. E o que o rei fez? Jogou Jeremias dentro de um poço, quase matou Jeremias ali. Certo? Então aqui é um pouco do autor pegando essa ideia dos profetas e dizendo, através da oração de Tobit, reconhecendo que se eles foram entregues a outros povos, foi por culpa deles. Isso contradiz um pouco o que alguns israelitas e alguns judeus pensavam, que uma pessoa bem-sucedida ela era abençoada por Deus. E uma pessoa pecadora era desprezada por Deus. Então, é como se fosse um prêmio, né? Na verdade, o que Tobit está querendo dizer ali, que
o povo não está sendo castigado por Deus, mas sim está sofrendo as próprias consequências, né, por não, né, como ele diz aqui, olha, não procedemos segundo os vossos preceitos. Então, assim, ele quer dizer assim, olha, a culpa é nossa. E se hoje nós estamos sendo motivos de riso de pagãos, a culpa é nossa. Ó, agora, os vossos castigos são grandes, então ainda puxa um pouco o lado judaico, passando também essa ideia, né, de castigo, né? Mas a gente sabe que hoje Deus não castiga, né, ninguém. E que o máximo que Deus faz, né, conosco é tirar a mão dele, é tirar a bênção e tirar a graça. E aí nós ficamos por si só, né? Então aqui ele ainda pega um pouco dessa ideia, né, realmente do castigo, de que aqueles que não seguem a Deus, eles são castigados. Mas nós sabemos, né, que quando alguém não anda com Deus, Deus retira a sua mão e a pessoa fica por sua própria conta. Então, o que ele diz aqui no final? Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver. Quer dizer, trate a gente como o Senhor quiser. Mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Aqui ele falou que nem Jó, né? Falou, né, como Jó. Então aqui foi uma oração dizendo a Deus que eles estavam sendo castigados pela própria culpa deles lá no cativeiro, né? Mas pedindo perdão para que Deus recebesse a sua alma em paz, né? Essa foi a oração aqui do Tobit. Percebam, então, esse lado judaico de associar o castigo com o pecador. Mas aí a gente cai num grande risco de entender que hoje, pior que ainda tem gente que ainda pensa dessa forma, né? Quem é bonzinho ganha de Deus e quem é malzinho recebe castigo. E não, a gente sabe que Deus, ele é puro amor. Deus não é capaz de castigar alguém. O que pode acontecer é uma justiça divina. Mas justiça divina, justiça não é castigo. A própria pessoa cai por culpa dela, por estar longe de Deus. Ok? Então, vamos entender essa oração, né, de Tobit de duas formas. Pensando por um lado que é uma corrente judaica, certo? E entendendo hoje segundo o que Jesus nos ensinou, né? Que não existe castigo. Existe você estar longe de Deus. Vamos lá, versículo 7. Vai entrar uma outra personagem aqui na história. Acompanhem comigo. Prece de Sara. Aconteceu que precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, lembra? Não confunda com Gabael. Gabael é aquele que o Tobit devia, tá? Essa Sara é filha de Raguel. Em Ecbátana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Vamos entender aqui. Essa Sara era filha desse Raguel, morava nessa cidade na Média, chamada Ecbátana. E ela estava suportando ultrajes de uma serva de seu pai, né? Ultrajes seriam assim, a serva estava pegando lá no pé dela, estava tirando sarro dela, né? Por alguma coisa. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos. Mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Então, assim, essa Sara, ela já tinha casado 7 vezes. E na noite de núpcias, quando o marido se aproximava de Sara para consumar o matrimônio, um tal de Asmodeu, então demônio, ele se aproximava e matava o marido. Então Sara já tinha sido viúva 7 vezes, sem conseguir consumar o casamento. Então é por isso que a serva do pai tirava sarro dela. Versículo 9. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: Não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Então ela repreendeu uma serva do pai e a serva deu uma
lascada nela ali. Né? Foste tu que assassinaste os teus maridos. Olha isso. Ela até falou que não era Neodemônio, era a Sara que matava o marido na noite de núpcias. Queres porventura matar-me como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos, sem beber e sem comer. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Versículo 12. Ao 3º dia, acabou sua oração, bendizendo o Senhor dessa forma. Então ela rezou durante 3 dias, fazendo jejum. Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito. Vós que depois de vos irardes, usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos que vos invocam. Volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum e que guardei minha alma pura de todo mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Foi, sem dúvida, porque eu não era digna deles, ou, talvez, não eram eles dignos de mim, ou então me destinastes a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada. Que depois da tribulação haverá a libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que vosso nome seja eternamente bendito. Olha que oração bonita. Ali, conta que Sara, depois de 3 dias de jejum e oração, ela terminou com essa oração. E ela disse ali que ela é uma pessoa justa, né? E que ela não queria casar, que a culpa dos maridos morrerem não era dela, pode ser que isso seja até um desígnio divino, né? Que ela não era boa para os seus maridos, ou os maridos não eram bons, não seriam bons para ela, ou que Deus estava guardando um outro homem, né, para ela, né? E ela coloca as coisas na mão de Deus, e ela aceita a vontade de Deus, mas se fosse da vontade de Deus, que tirasse isso dela, para que ela parasse de ser humilhada por outras pessoas. Então, uma oração muito bonita, né? E ela termina até com uma ação de graças, né? Olha, porque vós não vos comprazeis de nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramai alegria, né? Falou sobre a misericórdia, né? Uma linda oração de Sara. Então, aqui, nós temos que associar a oração de Tobit e a oração de Sara. Né? São 2 orações em 2 momentos de aflição. Um estava lá no cativeiro, cego, tinha discutido e tinha até pensado que a esposa tinha roubado lá um carneiro, né? E, na verdade ela ganhou, isso a gente viu, né, no capítulo 2. E a oração de Sara, que estava sendo humilhada, né, por uma serva e pedindo a Deus, se fosse, né, da vontade dele, para terminar com essa humilhação. Sigamos adiante, versículo 24. Essas 2 orações foram ouvidas ao mesmo tempo, a oração de Tobit e a oração de Sara, diante da glória do Deus Altíssimo. Eu vou dar um tempo aqui. Olha que coisa linda, né? Aqui, né, o autor ele diz que as orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória
do Deus Altíssimo. E é verdade. Qualquer oração nossa, ela é ouvida por Deus. Se foi um pedido, ela será atendida, é outra conversa. Aí seria para uma outra formação, né? Mas nenhuma oração fica sem ser ouvida. Versículo 25. E um santo anjo do Senhor, chamado Rafael, foi enviado para curar Tobite e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Então, olha que bonito, duas pessoas orando, a oração chegou até a glória de Deus, até a presença de Deus, e a resposta de Deus foi enviar um anjo, que na verdade aqui é um arcanjo, né? Um dos maiores anjos celestiais ali, Rafael, para, né, curar Tobite e Sara. E conosco, será que não ocorre a mesma coisa? Na nossa oração, se a nossa oração realmente vem do nosso coração e não pedimos coisas fúteis, pedimos coisas realmente úteis para a nossa vida aqui, principalmente para a nossa salvação, por que Deus deixaria de atender um desejo nosso? E será que muitas vezes Deus também não mandou anjos para nos curar ou para dar aquilo que precisamos? Fica aí a nossa pergunta. Capítulo 4. Conselhos ao jovem Tobias. Então agora, Tobite vai conversar com o pai. Deixa eu ver quanto tempo. Versículo 1, acompanhe comigo. Tobite, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho, né? Porque lembra que na prece ele pediu, né? Se for o caso, tira minha vida, né? Chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Então ele está ensinando de novo aqui passar a mensagem de ensinar os filhos a sua fé. Versículo 3. Quando Deus tiver recebido a minha alma, né, porque achava que ele ia morrer já, dará sepultura ao meu corpo, né, enterrar os mortos, uma obra de misericórdia. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, quarto mandamento, né, honrar pai e mãe. Porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio, né, estavam lá no cativeiro. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor, nosso Deus. Uma ordem do Pai aqui, falando, olha, não se desvie do caminho de Deus. Versículo 7. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois, assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Ou seja, cumpra os mandamentos e faça obras de caridade, obras de misericórdia. Versículo 8. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Então, doe e ajude os outros conforme você pode. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim, acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Acumulará o quê? Riquezas no céu. Certo? Acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Né? Por isso que a gente tem que dar esmola, viu, gente? A gente tem que ser bondoso, né? E esmola não é dar só uma moedinha. Quando a gente tem lá uma moedinha para quem pediu lá, tá? Às vezes pode ser dinheiro, às vezes pode ser um pouco de atenção, certo? Isso também é uma esmola. A esmola será para todos os que praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo.
Versículo 13. Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Né? Fornicação é ter relação com pessoas não estando casadas. Não estando casados. Né? Então, guardar outro mandamento, que é não cair na luxúria. Fora de tua mulher, não te autorizes jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. Olha quanto ensinamento aqui num livro de Antigo Testamento, falando sobre evitar a luxúria, falando sobre dar esmola, falando sobre, o que mais que a gente leu aqui? Não ter orgulho, porque orgulho é soberba. Soberba é o contrário de humildade. Né? Então, olha, nunca tenha orgulho, nunca deixe o orgulho dominar o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. E é mesmo. O demônio caiu por soberba, caiu por orgulho. Esse é o principal pecado que nos leva aos outros. Né? A soberba ou no orgulho, ele nos leva aos outros pecados. Ele é o pai de todos os pecados. Então, olha que ensinamento bonito aqui desse livro de Tobias. Versículo 15. A todo o que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora. Isso é pecado, tá, gente? O patrão que tem o dinheiro para pagar um funcionário no dia correto e não paga, é pecado. É pecado, porque todo funcionário, né, todo trabalhador merece o seu salário. Claro, a empresa está passando, né, por um problema e vai negociar, é uma coisa, nós não estamos falando disso, nós estamos falando do patrão que tem o dinheiro para pagar no dia correto e não paga. Isso é pecado. Tá? Que o pagamento de teu operário não fique um instante em teu poder, porque aquele dinheiro não é do patrão. Aquele dinheiro não pertence ao patrão, então é como se fosse um roubo. Versículo 16. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Uma lei básica. Né? Amar o próximo é o quê? Primeiro, não fazer ao outro que você não quer que faça para você. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não o comas, nem o bebas em companhia dos pecadores. Né? Então, assim, ande junto com pobres, né? E cuidado com a companhia de pecadores. Busca sempre conselho junto ao sábio. Né? Então, ou seja, ande com pessoas sábias. E sabedoria vem de Deus, tá? Não vem do mundo. Não confundam inteligência com sabedoria. Tá? Aqui ele diz para andar na presença de sábios. E o sábio é aquele que tem a sabedoria de Deus. Versículo 20. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Então, é uma coisa linda aqui, porque ele pede para o filho para ter sempre a vontade de Deus e nunca a sua vontade própria. Né? Ela pede para que Deus dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Sua vontade é sua de Deus. Né? Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, agora sim, agora já mudamos do ensinamento. Tá? Agora ele já vai falar da dívida. Então, vou ler de novo. Até aqui, gente, que belíssima mensagem de Tobit para o filho. Olha quanta coisa Tobit ensinou para o seu filho num trechinho só aqui desse capítulo 4 que a gente leu. Agora ele vai dar uma outra informação. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata,
cujo recibo tenho guardado aqui comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Né? Era assim que funcionava na época. Quando alguém contraía uma dívida, então essa pessoa emprestava, que nem o Tobit. Ele emprestou lá para o Gabael, né? Gabael, para não confundir o nome. Gabael. Ele emprestou 10 talentos de prata. E ele assinou um recibo. Ele devia isso. Então, ele pediu para o filho, vai lá, recebe os 10 talentos de prata, devolve o recibo para ele. Ele rasga o recibo, não deve mais nada. Tá? Versículo 23. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitarmos todo pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. E aí ele fecha esse ensinamento desse capítulo 4 com uma belíssima frase, né? Ele dá o toque lá do recibo, depois ele volta. Procura viver sem cuidados, meu filho. Quer dizer, fica muito preocupado com as coisas do mundo, né? Levamos, é certo, uma vida pobre. Mas se temermos a Deus, temermos, né, no sentido do dom do Espírito Santo de temer a Deus, temer perder a Deus, temer viver sem Deus, né? Se evitarmos todo o pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Por quê? Quem vive fora do pecado e vive honestamente fazendo as obras de Deus, grande será a nossa riqueza, porque seremos ricos perante Deus e não perante o mundo. Que coisa mais linda esse capítulo 4, né? Hoje vimos o capítulo 3, o capítulo 4, né? Esses dois capítulos muito bonitos. E olha, bonitas preces, as preces de Tobit, de Sara, e depois o ensinamento de Tobit para Tobias. Olha, vou dar uma dica aqui. Pega, você que está vendo essa aula agora, pega na sua Bíblia, leia de novo esses dois capítulos. Vocês viram que foram curtinhos, olha, com aula, explicando, está dando 27 minutos agora, né? Leia de novo, com calma, esses dois capítulos 3 e 4 e absorva, medite um pouco sobre essas duas orações de Sara e de Tobit e depois esse ensinamento belíssimo de Tobit para o seu filho Tobias. E para que não fique longo, vou parando por aqui a aula 3. Provavelmente, na próxima aula, aula 4, eu farei mais 2 capítulos. E eu estou pretendendo realmente fazer de 2 em 2, para as aulas não ficarem muito longas, né? E aí a gente poder fazendo a coisa com calma. Muito obrigado por estar presente em mais uma aula no nosso curso dessa belíssima formação, Livro de Tobias. Até a aula número 4, até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.